Dize-me com quem andas, e te direi quem és. Essa é uma das frases mais repetidas quando se fala de Jesus Cristo. Porém, existe um detalhe curioso. Essa frase nunca foi dita por ele, nem está registrada em nenhuma passagem da Bíblia. Mesmo assim, o ditado se espalhou pelo mundo e se tornou uma forma de medir o caráter das pessoas com base em suas companhias. Mas se pararmos para pensar, até Jesus teve seus companheiros. Ao longo de sua vida, ele caminhou ao lado de 12 homens que se tornaram figuras centrais da história. Os apóstolos, todo mundo conhece o destino de Cristo menos crucificado em Jerusalém. Mas, e os seus discípulos? O que aconteceu com eles depois da morte do Mestre? Como viveram? E principalmente, como morreram? Hoje você vai descobrir o destino dos 12 apóstolos de Jesus. A maioria das informações que temos sobre eles não está diretamente na Bíblia. São registros antigos, tradições orais e textos apócrifos, ou seja, escritos que não entraram para o cânon bíblico. Com o passar dos séculos, esses relatos foram se misturando com a história, a fé e a cultura. O que você vai ouvir agora é o que a maioria dos historiadores e estudiosos aceitam como a versão mais provável dos fatos. Pedro, o pescador que Sergipe tornou Papa Pedro, antes de conhecer Jesus, era apenas um pescador comum, mas foi ele quem recebeu de Cristo a missão de fundar a sua igreja na terra. Por isso, a tradição católica o considera o primeiro Papa. O fim de Pedro foi trágico. Ele foi preso e condenado à crucificação em Roma. Porém, pediu um último favor, que fosse crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. O local onde ele foi sepultado é hoje o coração do Vaticano. A Basílica de São Pedro. André, a cruz em forma de X André, era irmão de Pedro, e assim como ele, também pescador. Ficou conhecido por apresentar Cristo a outras pessoas e espalhar seus ensinamentos. Mas o Império Romano não via com bons olhos essa mensagem. André foi condenado à morte na região onde hoje é a Grécia. Recusando-se a morrer como Jesus, foi crucificado em uma cruz diferente, em forma de X. Essa cruz ficou conhecida como a Cruz de Santo André, símbolo que até hoje aparece em bandeiras como a da Escócia e do Reino Unido. Bartolomeu Natanael menos entre a fé e a crueldade. Bartolomeu, também chamado de Natanael, era um homem desconfiado. No início, duvidava de tudo que vinha de Nazaré, inclusive de Jesus. Mas bastou um encontro com o Mestre para que ele mudasse completamente. Depois da morte de Cristo, Bartolomeu viajou pelo mundo pregando o Evangelho. Na Armênia, converteu o rei local ao cristianismo, e isso selou seu destino. O irmão do rei, furioso, mandou esfolá-lo vivo e depois crucificá-lo. Alguns relatos dizem que ele foi decapitado. De qualquer forma, seu martírio ficou marcado como um dos mais brutais entre os apóstolos. Felipe, a fé levada até o fim. Felipe era amigo de Bartolomeu e um dos primeiros a seguir Jesus. Há versões diferentes sobre sua morte. Alguns acreditam que ele viveu até a velhice e morreu de causas naturais na Turquia. Outros dizem que foi crucificado em Herápolis, junto de suas filhas. Independentemente da versão, Felipe é lembrado como um apóstolo fiel, que pregou até o último dia. Tiago Maior, o peregrino de Santiago. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, foi um dos mais próximos de Jesus. Sua morte está registrada na própria Bíblia. Ele foi executado por ordem do rei Herodes Agripa I, o mesmo que perseguiu Pedro. A tradição espanhola diz que seus restos mortais foram levados para a Galícia, onde se construiu a cidade de Santiago de Compostela. Até hoje, milhares de fiéis percorrem o caminho de Santiago, em homenagem ao apóstolo. João, o discípulo amado. João, o irmão mais novo de Tiago, ficou conhecido como o discípulo amado. É o autor do 4º evangelho da Bíblia, e segundo muitos, também escreveu o Apocalipse. Após a morte de Jesus, João cuidou de Maria, mãe do Cristo, como se fosse sua própria mãe. Há duas versões sobre o seu fim. Uma diz que ele viveu até os 100 anos, morrendo de causas naturais. Outra, mais mística, diz que João não morreu, mas foi levado diretamente aos céus, assim como o profeta Elias. Tomé, o cético que viu para crer. Tomé é lembrado por sua dúvida. Quando ouviu que Jesus havia ressuscitado, respondeu: "Só acreditarei se tocar nas feridas dele." Quando finalmente o viu, tocou e acreditou. E daí nasceu a famosa expressão ver para crer. Depois disso, Tomé viajou para a Síria, Pérsia e Índia, onde fundou comunidades cristãs. Seu fim foi trágico. Morto a golpes de lança enquanto pregava em território indiano. Mateus, o cobrador de impostos, transformado. Antes de seguir Jesus, Mateus, também chamado de Levi, era cobrador de impostos, uma profissão odiada pelos judeus. Mesmo assim, Cristo o escolheu,
mostrando que ninguém está fora do alcance da graça. Mateus escreveu um dos evangelhos mais conhecidos e viajou por regiões como Etiópia e Pérsia pregando o cristianismo. Seu fim é incerto. Alguns dizem que foi queimado vivo, outros afirmam que foi apedrejado ou decapitado. O que se sabe é que morreu como mártir da fé Judas, ISC, A, Ere, e o TES, a traição mais famosa da história. Nenhum nome carrega tanto peso quanto o de Judas Iscariotes. Foi ele quem entregou Jesus às autoridades em troca de 30 moedas de prata. Há teorias que dizem que Judas queria provocar um confronto político para forçar Jesus a agir contra Roma, mas a maioria dos estudiosos concorda. Ele simplesmente traiu o mestre. Após a crucificação, tomado pelo remorso, Judas tentou devolver o dinheiro, e segundo o Evangelho de Mateus, acabou se enforcando. Sua história ficou marcada para sempre como o símbolo máximo da traição. Tiago Menor, o justo Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago Menor, foi o primeiro bispo de Jerusalém e um dos líderes da igreja primitiva. Era chamado de Tiago, o justo, por sua vida piedosa e dedicada à oração. Segundo antigos relatos, ele foi atirado do alto do templo de Jerusalém e depois espancado até a morte. Mesmo diante da brutalidade, sua imagem permanece como a de um homem humilde, simples e totalmente fiel à fé. Judas Tadeu, o apóstolo das causas impossíveis. Pouco se sabe sobre a vida de Judas Tadeu antes de conhecer Jesus. Durante a última ceia, ele fez uma pergunta marcante: Senhor, por que vais te manifestar a nós e não ao mundo? Após a morte de Cristo, Tadeu pregou em várias regiões: Judeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia. Morreu martirizado em Beirute, ao lado de Simão, seu companheiro de missão. Hoje, Judas Tadeu é venerado como o santo das causas impossíveis, símbolo de esperança para milhões de pessoas. Simão, o Zé e Eluta. O último da lista é Simão, o Zelota, o apóstolo sobre quem menos se sabe. Seu apelido vem do grupo dos Zelotes, revolucionários judeus que lutavam contra o domínio romano. Os escritos apócrifos afirmam que ele viajou com Judas Tadeu até a Pérsia para pregar o evangelho. Lá, foi capturado e morto de forma brutal, menos cortado ao meio com uma serra. Esses foram os 12 apóstolos de Jesus, homens comuns que se tornaram pilares de uma fé que atravessou 2 milênios. Cada um deles enfrentou perseguições, viagens perigosas e mortes violentas, mas nenhum negou o que acreditava. E talvez seja exatamente isso que os torna tão inspiradores. Eles não eram santos desde o início. Eram pessoas falhas, com medos, dúvidas e arrependimentos. Mas quando encontraram Jesus, encontraram também um propósito que valeu a própria vida. A história dos apóstolos é um lembrete poderoso de que a fé verdadeira não se mede por palavras, mas por atitudes. Eles provaram isso com sangue, coragem e lealdade. E você, já se perguntou o que faria por aquilo em que acredita? Se gostou dessa jornada pela história dos apóstolos, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Assim, você continua descobrindo curiosidades e fatos históricos que o tempo quase esqueceu. Até o próximo vídeo.